Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Encontro que espero que vocês estejam bem, né? Que Jesus abençoe cada um de vocês e tragam, né? Bênçãos a cada um de acordo com as necessidades de cada um de vocês. E peço que vocês me perdoem algum erro, alguma dificuldade minhas, né? E quero falar com vocês o seguinte: se tiver algum erro, né, é meu, não é da doutrina espírita, não é dos livros, né, porque a gente usa para estudar o evangelho, é um estudo espírita, não é um estudo para incomodar ninguém, pelo contrário, é simplesmente um estudo, né, que eu resolvi gravar, mas eu estudo para mim. E como eu estudo para mim, eu resolvi gravar esses estudos, né, para que alguém também estude junto, né, possa ouvir e estudar junto também. Então, meus irmãos, quando eu falo assim alguma coisa, assim, explicando, eu estou explicando para mim também. Não estou assim querendo ensinar ninguém, não, viu? Vocês me perdoem. Realmente eu faço isso comigo mesmo aqui em casa, tá? Quando eu estou estudando sozinha. Porque normalmente o espírita estuda em grupo, na casa espírita, né? Então a gente, como a gente estuda com muitas pessoas, e lá não tem muita, assim, não tem muito jeito da gente ficar perguntando. E olha que há muitos leigos, né? Muitas pessoas que querem saber, que querem perguntar. E muitas vezes a maioria das casas espíritas faz seu estudo assim, num dia que não tem assistência na casa, ou numa hora que não tem assistência, exatamente para não haver muitas perguntas assim de irmãos que porque senão fica perguntando, atrapalha o estudo, né? E nós temos um tempo certo para começar e para terminar um estudo, entendeu? E durante esse tempo, se houver muitas perguntas, atrapalha tanto o tempo e atrapalha o conteúdo inteiro que foi programado para aquele estudo, né? E quase sempre no centro espírita eles fazem no máximo de meia hora, 20 minutos. Tem casa espírita que faz uma hora, né? Mas acabou aquilo que todo mundo vai embora, quer correndo. Todo mundo sai correndo para ir embora, né? Quer ir para suas casas descansar e tal. Trabalhar o dia inteiro e querem descansar e com toda a razão. Então, meus irmãos, e a gente também não pode ficar enrolando, né? A gente tem o compromisso do mundo espiritual, que somos assistidos também pela equipe espiritual que se interessa pelo nosso crescimento, pela nossa elevação, né? Pelo nosso entendimento. Se fosse tipo assim, que nem eu, assim, as pessoas assim, bem fraquinhas de entendimento, então eles têm que estar ali, né, ensinando, assim, mas tem que ter acho que eles têm que ter mais dificuldade com a gente para ensinar, né, então vai ter mais tempo, mas tem outros que pega rapidinho, então é fácil, né, porque são alunos mais elevados, mais que já podem, né, que já estão prontos, né? Mas todos nós precisamos estudar, tá? Todos nós precisamos de estudo, desde o mais pequeno da casa espírita até o maior. Apesar de que nós, lá na nossa casa, meus irmãos, nós não temos essa consideração, não. Essa desconsideração não, então, a consideração não tem diferença. Dentre nós irmãos não há diferença. Pelo menos daqueles que já compreenderam a doutrina espírita, né? Todos nós somos pretos ou brancos ou pobres ou índios, nós todos somos iguais, sem
diferença alguma uns dos outros. Então, nós somos irmãos apenas, né? Não temos hierarquia de doutor, de médico, de advogado, né? Todos somos iguais dentro da casa espírita. E na maioria das vezes, a humildade daqueles que são assim, eles nos tratam igual, né? Da mesma forma, de fora da casa espírita também, né? Pelo menos aqueles que já compreenderam e já entenderam a doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos, meus irmãos, está aqui para nos ajudar a melhorar, a ser pessoas melhores, a deixar de lado o preconceito, a deixar de lado o orgulho, porque isso não vai levar a gente em lugar nenhum, né? Então, Jesus veio aqui para fazer isso, para nos ensinar a ser irmãos, para nos ensinar a ser igual, a olhar uns pelos outros, a nos amar como nós devemos amar uns aos outros, né? Como a nós mesmos. Ele pediu que nós nos amássemos, amássemos nós e amássemos os outros, aprendesse a amar cada um. Eu estou aprendendo a me amar, mas eu vou ser sincera com vocês, eu aprendi a amar as pessoas próximas de mim primeiro. Depois que eu aprendi a amar eles, é que eu passei a me amar. Que eu vi que eu estava assim exagerando, que eu estava deixando de cuidar de mim, né? E que eu vi que que eu não gostava de mim, né? Exatamente porque eu deixava de cuidar de mim. Porque eu não posso deixar de cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim também. E eu cuidar de mim significa cuidar do meu corpo físico e cuidar também do meu espírito, né? Então, é assim que a gente é feliz. Todos nós, não é só os espíritas, não. Todas as religiões precisam cuidar do corpo e do espírito. Se não cuidar do espírito, o que acontece? Se nós só vivermos da casa para o trabalho, o que vai acontecer com a gente? Se a gente trabalhar, viver o dia inteiro, da casa para o trabalho, do trabalho para o bar, né? Que as meninas, as moças, as mulheres também estão vivendo uma vida normal, como se fossem homens também. Não tem nada contra, porque cada um faz o que quer, né? Tá aqui, pode buscar o que quer fazer. Mas tá cuidando do espírito? Tá tendo tempo para cuidar do espírito? E quantas dificuldades chegar para cada um quando não chega mesmo? Será que a gente vai ter força o bastante para suportar essas dificuldades que tem que vir? Porque nós não vivemos aqui na Terra sem chuva e sem tempestade, não. Sem ventos. Nós estamos aqui à mercê disso, dos ventos, das tempestades. Então, se a gente não tomar cuidado, não cuidar do espírito, nosso espírito se enfraquece, nosso espírito se enfraquece e nós vamos nos sentir fracos, aí nós vamos entrar em depressão. Sem falar, meus irmãos, dos inimigos que já estão do nosso lado e estão aproveitando cada momento e rindo até, se divertindo até, né? Porque eu tô ali, o Deus dará, né? O Deus dará nada, porque não tem nada de Deus, né? Tô ali, é o dará, né? Então, eles ficam ali se divertindo junto. Porque os inimigos desencarnados, meus irmãos, eles estão bebendo junto com você, estão comendo junto com você, eles estão fazendo tudo junto com você. Então, nós temos que tomar cuidado, cuidar do espírito também, cuidar do corpo, fazer exercício físico, cuidar do corpo, né? Comer, tomar banho, né? Porque às vezes a gente pensa que cuidar do corpo é só tomar banho, ficar linda, maravilhosa, né? E depois ir pro bar beber. Não é bem assim, meus irmãos. Que tem a sua rotina, mas escolha um dia só para isso, né? Mas vai diminuindo, vai fazendo o que você pode.
tenha mais tempo para os seus filhos, para cuidar deles, porque nós somos, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, meus irmãos, nós somos, como se diz, cobrados. E nós somos tão cobrados, que na hora que chega a tempestade, nós ficamos destroçados pelo caminho. Aí então a gente fica em situação deplorável. Então, meus irmãos, vamos começar, né? Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados? Os inimigos do mundo invisível manifestam suas malevolências pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê, abraços, sessões e subjugações com que tanta gente se vê, abraços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se conseguintemente se deve usar maus aos maus se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que acham desencarnados. Então, meus irmãos, pode tanto então contar com inimigos aqui na Terra? Podemos então contar com esses irmãos desencarnados do lado invisível? Podemos. Quem são esses inimigos? Nós dissemos na continuação do estudo passado que esses inimigos, na maioria das vezes, são irmãos nossos, espíritos de amigos mesmo, que nós tivemos inimizade por algum motivo que nos discordamos aqui na Terra, por algum motivo brigamos, tivemos alguma discussão e o ódio veio a vingança ferrenha e esses irmãos foram parar no mundo espiritual. E aí? O que acontece? Acontece que quando eles acordam do lado de lá, meus irmãos, eles vão lembrar da mesma forma do que a gente se lembra quando acorda de lá. E o que eles vão lembrar? O que eles tinham no coração na hora que eles desencarnou? Raiva, rancor, ódio, mágoa. Esses sentimentos ruins faz com que o homem, quando desencarna, leva para junto de si. São as bagagens que nós levamos para o plano espiritual. Então, essa bagagem, ela nos pesa a alma, o espírito, né? Que no caso aí já passou a ser espírito. Nos pesa o espírito e faz com que o espírito fique na terra, não saia daqui. E o que ele vai fazer? Onde ele vai procurar aliviar seu ódio? Ou alimentar mais ainda o seu ódio? Quando a gente está com raiva de alguém, meus irmãos, o que a gente fica fazendo? A gente coloca uma obsessão dentro do nosso pensamento. A gente fica assim,
fulano de tal fez isso, fulano de tal fez isso, fulano tem... Ai, que raiva daquele fulano. Nossa, que raiva. Eu lembro que, nossa senhora, eu quero morrer. Ai, meu Deus. A gente fica daquele jeito o tempo inteiro, falando, falando, falando. Quando não tá falando, tá pensando, deixa o feijão queimar, ou estraga qualquer coisa, ou vai mexer em alguma coisa, ou liga uma televisão, não assiste a televisão, fica só pensando naquilo, ou liga uma música no carro, só fica pensando naquilo, porque a gente tá falando de homem e de mulher, viu, gente? Não é só de mulher, não, de homem e mulher. Porque nós não temos diferença entre sexo no plano espiritual, não, viu? Nós lá não tem diferença disso, não. Os inimigos ferrenhos, eles são qualquer um, é homem, é mulher, e eles pegam a todos. E nós todos também somos as mesmas coisas. Da mesma forma que nós desencarnarmos aqui, vamos chegar do lado de lá. Então, o que a gente faz? A gente não consegue tirar o pensamento daquilo. E aí, a gente só fica preso àquilo. E se somos assim aqui, por que a gente vai mudar do lado de lá? Do lado de lá que a gente está falando, meus irmãos, que a gente acha que o lado de lá está longe daqui, que é só atravessar para lá, né? Mas não é, não. A gente pula para fora do corpo apenas, viu? Muitas vezes a gente não sai nem daqui, tá? Pra gente ser mais claro. Muitas vezes o corpo, o espírito, no caso de um acidente, por exemplo, um acidente fatal, Deus que me livre, me perdoe, coitado das pessoas que podem estar ouvindo isso, pode acontecer do espírito, por isso precisamos fazer muita prece, gente. Faz prece para as pessoas que desencarnam, principalmente para as pessoas que desencarnam assim, porque quando acontece, elas não veem o que acontece, sabe? Elas não estão esperando o que acontece. Então, quando acontece um acidente fatal, o espírito bate ali e já sai logo, né? Com aquele, né? Ele sai e muitas vezes até vê o próprio corpo ali, entendeu? Então, o que acontece? É isso aí. Então, muitas vezes os espíritos ficam até aqui. Às vezes são socorridos na mesma hora, viu, meus irmãos? Pela espiritualidade maior. Aí são levados também. Só quando o espírito não quer ir embora, né? Aí é diferente. Mas quase sempre são levados, sim. Mas só quando o espírito é muito... tem muita raiva, muito ódio no coração, tá muito pesado, aí o plano espiritual não consegue levá-lo, porque ele está preso, né? Mas ele não deixa de ter o socorro, viu? Da ajuda no primeiro instante, porque todos os espíritos recebem os primeiros socorros espirituais, sim. Só que ele não consegue, assim, ficar dentro da luz, né? Tamanha é a sua vibração negativa, ele não consegue ficar ali. Então, ele volta o sentimento, a negatividade dele para cá, para fora, do plano material. Então, do que se lembra? Do plano material. Do que se lembra? Das coisas físicas. De quem que ele se lembra? Dos familiares. Do que ele se lembra? Daqueles que lhe fizeram mal. Então, eles vão para ali, entendeu? Eles vão lá e ficam ali. E muitas vezes percebem que esses inimigos estão ali presos no corpo físico e eles estão livres. É aí que começa, então, essa obsessão. A obsessão antes que era deles passa a ser mútua, né? Porque ele passa a colocar aquela obsessão nos seus pensamentos. Porque você não perdoou. Porque se você não perdoou, ele vai te fazer mal. Se você perdoou, meus irmãos, é o único antídoto para que eles possam se desligar de você. Por quê? Porque se você perdoou, Deus não deixa que isso aconteça de jeito nenhum.
Você tem uma película invisível que ele não pode te fazer mal. Porque se ele não te perdoou, é porque ele não quis. Sabe quando eles falam que bate uma bola na parede e volta? É exatamente isso. É quando você faz prece, que você perdoou. É quando você faz o bem, quando você vai na igreja, que você reza. Quando você vai na igreja, que eu quero dizer, meus irmãos, na casa de oração que vocês vão. Eu vou no centro espírita, né? Então, não importa, porque eu falo aqui no YouTube e a gente fala para todo mundo, viu? Então a gente não fala só para os espíritas, é para quem está ouvindo, tá? Então, mas de maneira geral, a gente está ensinando a humanidade, viu? É isso aqui, é uns ensinamentos para a humanidade, não é só para mim, não. É para quem quiser entender que serve para você, tá? Seja que possa entender. Então ele fala, ó, os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanto se vê, abraços e sessões, subjugações com que, não sei, essa parte aqui tá tão estranha porque eu acabo misturando aqui. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência, obsessões e subjugações com que tanto gente se vê, abraços que se representam um gênero de provações. Então, Deus deixa que acontece, porque a gente vê isso daí para tudo quanto é lado, no mundo inteiro. Então, tem gente, meus irmãos, o sanatório, por exemplo, tá cheio de pessoas assim. Pessoas jogando pedras